Siempre he sentido curiosidad por la caligrafía, pero el tiempo parece escurrirse entre los dedos. Sempre tive curiosidade pela caligrafia, mas o tempo parece escorrer pelos dedos. La carpintería siempre ha parecido un arte fascinante, aunque la falta de espacio en casa lo dificulta. A marcenaria sempre pareceu uma arte fascinante, embora a falta de espaço em casa dificulte. Aprender a tocar el piano sería un sueño, sin embargo, la disciplina requerida me intimida un poco. Aprender a tocar piano seria um sonho, no entanto, a disciplina exigida me intimida um pouco. Dominar el arte de la fotografía es algo que anhelo, pero aún no he encontrado un buen curso. Dominar a arte da fotografia é algo que desejo muito, mas ainda não encontrei um bom curso. Se me antoja mucho aprender a programar, aunque la complejidad inicial parece abrumadora. Estou com muita vontade de aprender a programar, embora a complexidade inicial pareça assustadora. La cerámica me llama la atención desde hace años, pero el coste de los materiales es un impedimento. A cerâmica me chama a atenção há anos, mas o custo dos materiais é um impedimento. Hablar japonés fluidamente sería increíble, aunque la pronunciación me resulta desafiante. Falar japonês fluentemente seria incrível, embora a pronúncia seja desafiadora para mim. Siempre quise aprender a bailar tango, pero la vergüenza de empezar desde cero es fuerte. Sempre quis aprender a dançar tango, mas a vergonha de começar do zero é grande. La cocina tailandesa me parece deliciosa, pero no he tenido la oportunidad de tomar clases. A cozinha tailandesa me parece deliciosa, mas não tive a oportunidade de fazer aulas. Aprender a bucear sería una experiencia inolvidable, aunque el miedo al agua es un obstáculo. Aprender a mergulhar seria uma experiência inesquecível, embora o medo da água seja um obstáculo. Se me ha pasado por la cabeza aprender a coser, pero nunca encuentro el momento adecuado. Já me passou pela cabeça aprender a costurar, mas nunca encontro o momento certo. Dominar un instrumento como el violín sería maravilloso, sin embargo, la práctica constante es difícil. Dominar um instrumento como o violino seria maravilhoso, no entanto, a prática constante é difícil. La escritura creativa siempre ha sido una aspiración, aunque a veces me falta la inspiración. A escrita criativa sempre foi uma aspiração, embora às vezes me falte a inspiração. Aprender sobre inteligencia artificial sería muy interesante, pero el tema parece demasiado técnico. Aprender sobre inteligência artificial seria muito interessante, mas o tema parece muito técnico. Se me antoja mucho aprender a hacer jardinería, aunque no tengo mucha mano para las plantas. Estou com muita vontade de aprender a fazer jardinagem, embora eu não tenha muita habilidade com plantas. Dominar el arte de la oratoria sería muy útil, sin embargo, me da mucha inseguridad hablar en público. Dominar a arte da oratória seria muito útil, no entanto, me dá muita insegurança falar em público. Aprender a restaurar muebles antiguos sería un pasatiempo genial, pero no sé por dónde empezar. Aprender a restaurar móveis antigos seria um hobby ótimo, mas não sei por onde começar. Se me ha ocurrido aprender a hacer velas artesanales, aunque aún no he investigado los materiales. Se me ocorreu aprender a fazer velas artesanais, embora eu ainda não tenha pesquisado os materiais. Dominar el lenguaje de señas sería una forma hermosa de comunicarme, pero no he encontrado un curso accesible. Dominar a linguagem de sinais seria uma forma linda de me comunicar, mas não encontrei um curso acessível. Aprender a hacer pan casero sería muy gratificante, aunque la paciencia no es mi fuerte.
Aprender a fazer pão caseiro seria muito gratificante, embora a paciência não seja meu forte. Se me ha pasado por la cabeza aprender a hacer cerámica, pero el tiempo libre escasea. Já me passou pela cabeça aprender a fazer cerâmica, mas o tempo livre é escasso. Dominar el arte del bordado sería un pasatiempo relajante, aunque la precisión me resulta difícil. Dominar a arte do bordado seria um passatempo relaxante, embora a precisão me pareça difícil. No te aferres tanto a las expectativas de los demás, tu camino es único. Não se apegue tanto às expectativas dos outros, seu caminho é único. Atrévete a fallar más seguido, el aprendizaje reside en los errores. Ouse falhar mais vezes, o aprendizado reside nos erros. Confía en tu intuición, casi siempre tiene razón. Confie na sua intuição, ela quase sempre tem razão. Permítete sentir todas las emociones, incluso las más dolorosas. Permita-se sentir todas as emoções, inclusive as mais dolorosas. No tengas miedo de pedir ayuda, nadie lo logra solo. Não tenha medo de pedir ajuda, ninguém consegue sozinho. Valora cada pequeño logro, son los cimientos del éxito. Valorize cada pequena conquista, são os alicerces do sucesso. Sé más amable contigo misma, eres suficiente tal como eres. Seja mais gentil com você mesma, você é suficiente do jeito que é. No te compares con los demás, cada persona tiene su propio tiempo. Não se compare com os outros, cada pessoa tem seu próprio tempo. Aprende a decir no, sin sentirte culpable, tus límites son importantes. Aprenda a dizer não sem se sentir culpada, seus limites são importantes. Invierte en experiencias, no solo en cosas materiales. Invista em experiências, não apenas em coisas materiais. No te preocupes tanto por el futuro, vive el presente intensamente. Não se preocupe tanto com o futuro, viva o presente intensamente. Escucha más a tu corazón y menos a la cabeza. Ouça mais o seu coração e menos a cabeça. Rodéate de personas que te impulsen a crecer. Cerque-se de pessoas que te incentivem a crescer. No tengas miedo de cambiar de opinión, la vida es evolución. Não tenha medo de mudar de opinião, a vida é evolução. Aprende a perdonarte por tus errores del pasado. Aprenda a se perdoar pelos seus erros do passado. No te tomes las críticas personales, son solo opiniones ajenas. Não leve as críticas para o lado pessoal, são apenas opiniões alheias. Sé más paciente contigo misma, el crecimiento lleva tiempo. Seja mais paciente consigo mesma, o crescimento leva tempo. No te olvides de disfrutar del camino, no solo de la meta. Não se esqueça de aproveitar o caminho, não só o objetivo. Aprende a amar tus imperfecciones, son parte de tu esencia. Aprenda a amar suas imperfeições, elas fazem parte da sua essência. No te quedes atrapada en la zona de confort, atrévete a salir. Não fique presa na zona de conforto, atreva-se a sair. Sé más agradecida por lo que tienes, la gratitud atrae abundancia. Seja mais grata pelo que você tem, a gratidão atrai abundância. No te rindas ante los obstáculos, son oportunidades disfrazadas.
Não desista diante dos obstáculos, são oportunidades disfarçadas. ¿Crees que el miedo al fracaso te ha detenido alguna vez de perseguir tus sueños? Você acha que o medo do fracasso já te impediu de perseguir seus sonhos? A veces, la autocrítica puede ser más dura que cualquier obstáculo externo, ¿no crees? Às vezes, a autocrítica pode ser mais dura que qualquer obstáculo externo, não acha? Se ha notado una tendencia a subestimar las propias capacidades. ¿Qué opinas de eso? Percebeu-se uma tendência a subestimar as próprias capacidades. O que você acha disso? La comodidad puede ser una trampa disfrazada, ¿verdad? O conforto pode ser uma armadilha disfarçada, não é? A menudo se piensa que el éxito requiere sacrificios enormes, pero ¿hasta dónde estás dispuesta a llegar? Frequentemente se pensa que o sucesso exige sacrifícios enormes, mas até onde você está disposta a ir? Se ha estado luchando contra la idea de no ser lo suficientemente buena. ¿Cómo se manifiesta eso? Você tem lutado contra a ideia de não ser boa o suficiente. Como isso se manifesta? A veces, el pasado puede proyectar sombras sobre el futuro. ¿Qué recuerdos te pesan más? Às vezes, o passado pode projetar sombras sobre o futuro. Quais memórias te pesam mais? Se ha sentido la necesidad de complacer a los demás antes que a una misma. ¿Es así? Você sentiu a necessidade de agradar os outros antes do que a si mesma, é isso? La perfección es un ideal inalcanzable, pero ¿cómo se lidia con esa búsqueda constante? A perfeição é um ideal inatingível, mas como lidar com essa busca constante? Se ha notado una resistencia a salir de la zona de confort. ¿Qué te impide dar el salto? Percebeu-se uma resistência em sair da zona de conforto. O que te impede dar o salto? A veces, se piensa que no se merece la felicidad. ¿De dónde viene esa creencia? Às vezes, pensa-se que não se merece a felicidade. De onde vem essa crença? Se ha estado evitando asumir riesgos por miedo a equivocarse. ¿Es un patrón recurrente? Você tem evitado assumir riscos por medo de errar? É um padrão recorrente? A veces, se piensa que el cambio es algo aterrador. ¿Cómo se enfrenta a la incertidumbre? Às vezes, pensa-se que a mudança é algo assustador. Como enfrentar a incerteza? Se ha notado una tendencia a compararse con los demás. ¿Cómo afecta eso a tu autoestima? Percebeu-se uma tendência a se comparar com os outros. Como isso afeta sua autoestima? A veces, se piensa que no se tiene el control de la propia vida. ¿Cómo te sientes al respecto? Às vezes, pensa-se que não se tem o controle da própria vida. Como você se sente a respeito? Se ha estado buscando la aprobación externa para sentirse valiosa. ¿Es así? Você tem buscado aprovação externa para se sentir valorizada, é isso? A veces, se piensa que no se es capaz de lograr grandes cosas. ¿De dónde viene esa inseguridad? Às vezes, pensa-se que não se é capaz de realizar grandes coisas. De onde vem essa insegurança? Se ha notado una resistencia a pedir ayuda por miedo a ser juzgada. ¿Es así? Percebeu-se uma resistência em pedir ajuda por medo de ser julgada, é assim? A veces, se piensa que el fracaso es algo vergonzoso. ¿Cómo se enfrenta a los errores? Às vezes, pensa-se que o fracasso é algo vergonhoso. Como lidar com os erros? Se ha estado luchando contra la idea de no ser lo suficientemente inteligente. ¿Cómo se manifiesta eso? Você tem lutado contra a ideia de não ser inteligente o suficiente. Como isso se manifesta? A veces,
Se piensa que el éxito es solo para unos pocos privilegiados. ¿Cómo te sientes al respecto? Às vezes, pensa-se que o sucesso é só para uns poucos privilegiados. Como você se sente a respeito? Se ha notado una tendencia a minimizar los propios logros. ¿Qué opinas de eso? Percebeu-se uma tendência a minimizar as próprias conquistas. O que você acha disso? ¿Recuerdas alguna ocasión en la que te atreviste a hacer algo completamente nuevo, desafiando tus límites? Você se lembra de alguma ocasião em que você ousou fazer algo completamente novo, desafiando seus limites? En retrospectiva, ¿qué experiencia te impulsó a salir de tu zona de confort y cómo te transformó? Em retrospectiva, qual experiência te impulsionou a sair da sua zona de conforto e como ela te transformou? Se me viene a la mente un momento en el que la incertidumbre era abrumadora, pero decidí arriesgarme. Me vem à mente um momento em que a incerteza era avassaladora, mas decidi arriscar. ¿Te ha pasado algo similar? Já te aconteceu algo parecido? A veces, el mayor crecimiento se encuentra en los lugares más inesperados. Às vezes, o maior crescimento é encontrado nos lugares mais inesperados. ¿Cuál fue un escenario así para ti? Qual foi um cenário assim para você? La valentía no es la ausencia de miedo, sino actuar a pesar de él. A coragem não é a ausência de medo, mas agir apesar dele. ¿Cómo se manifestó eso en tu vida? Como isso se manifestou na sua vida? ¿Qué obstáculos tuviste que superar para aventurarte fuera de lo conocido y que te motivó a persistir? Quais obstáculos você teve que superar para se aventurar fora do conhecido e o que te motivou a persistir? ¿Podrías compartir una situación en la que te enfrentaste a tus propias inseguridades y cómo eso impactó tu desarrollo personal? Você poderia compartilhar uma situação em que você enfrentou suas próprias inseguranças e como isso impactou seu desenvolvimento pessoal? ¿Qué habilidades o fortalezas descubriste al exponerte a una experiencia desafiante que antes no sabías que tenías? Quais habilidades ou pontos fortes você descobriu ao se expor a uma experiência desafiadora que antes não sabia que tinha? A veces, el fracaso es una oportunidad disfrazada. Às vezes, o fracasso é uma oportunidade disfarçada. ¿Cómo has aprendido de tus errores al salir de tu zona de confort? Como você aprendeu com seus erros ao sair da sua zona de conforto? ¿Qué consejo le darías a alguien que tiene miedo de probar cosas nuevas y salir de su rutina? Que conselho você daria a alguém que tem medo de experimentar coisas novas e sair da rotina? ¿Cómo influyó tu entorno o las personas que te rodean en tu decisión de desafiarte a ti misma? Como seu ambiente ou as pessoas ao seu redor influenciaram sua decisão de se desafiar? ¿Qué papel jugó la intuición o el instinto en tu elección de aventurarte fuera de lo familiar? Qual papel a intuição ou o instinto desempenhou na sua escolha de se aventurar fora do familiar? ¿Qué sensaciones o emociones predominaron en ti antes, durante y después de esa experiencia? Quais sensações ou emoções predominaram em você antes, durante e depois dessa experiência? A veces, el cambio puede ser aterrador. Às vezes, a mudança pode ser assustadora. ¿Cómo manejaste la ansiedad o el estrés al enfrentarte a lo desconocido? Como você lidou com a ansiedade ou o estresse ao enfrentar o desconhecido? ¿Qué impacto tuvo esa experiencia en tu autoconfianza y autoestima? Qual impacto essa experiência teve na sua autoconfiança e autoestima?
Se dice que el crecimiento personal implica salir de la zona de confort. Disse que o crescimento pessoal envolve sair da zona de conforto. ¿Cómo defines tú ese concepto? Como você define esse conceito? ¿Qué lecciones aprendiste sobre ti misma al enfrentarte a tus propios límites? Que lições você aprendeu sobre si mesma ao enfrentar seus próprios limites? A veces, la comodidad puede ser una trampa. Às vezes, o conforto pode ser uma armadilha. ¿Cómo te diste cuenta de que necesitabas desafiarte a ti misma? Como você percebeu que precisava se desafiar? ¿Qué papel jugó la vulnerabilidad en tu proceso de crecimiento personal al salir de tu zona de confort? Qual papel a vulnerabilidade desempenhou no seu processo de crescimento pessoal ao sair da sua zona de conforto? ¿Cómo te preparaste mental y emocionalmente para enfrentar esa experiencia desafiante? Como você se preparou mental e emocionalmente para enfrentar essa experiência desafiadora? ¿Qué crees que te impulsó a tomar ese riesgo en particular, más allá de la necesidad de crecimiento? O que você acha que te motivou a correr esse risco específico, além da necessidade de crescimento? ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva sobre los desafíos desde esa experiencia? Como sua perspectiva sobre os desafios mudou desde essa experiência? ¿Se define el éxito por la acumulación de logros tangibles, o algo más profundo? O sucesso é definido pela acumulação de conquistas tangíveis ou algo mais profundo? Para mí, alcanzar el éxito implica vivir en congruencia con mis valores fundamentales. Para mim, alcançar o sucesso envolve viver em congruência com meus valores fundamentais. ¿No crees que la verdadera medida del éxito reside en el impacto positivo que generamos? Você não acha que a verdadeira medida do sucesso reside no impacto positivo que geramos? ¿Qué papel juega la felicidad genuina en tu propia definición de éxito? Qual papel a felicidade genuína desempenha na sua própria definição de sucesso? El éxito, a menudo idealizado, ¿no debería ser un viaje constante de autodescubrimiento? O sucesso, frequentemente idealizado, não deveria ser uma jornada constante de autodescoberta? ¿Cómo influyen las expectativas sociales en nuestra percepción del éxito personal? Como as expectativas sociais influenciam nossa percepção de sucesso pessoal? ¿Se puede hablar de éxito sin mencionar la resiliencia ante los fracasos inevitables? É possível falar de sucesso sem mencionar a resiliência diante das inevitáveis falhas? ¿Consideras que el éxito está ligado a la superación de desafíos personales? Você considera que o sucesso está ligado à superação de desafios pessoais? ¿No es acaso el éxito una construcción individual, moldeada por nuestras propias experiencias? Não seria o sucesso uma construção individual, moldada por nossas próprias experiências? ¿Qué importancia le das a la libertad y autonomía en tu búsqueda del éxito? Qual importância você dá à liberdade e autonomia na sua busca pelo sucesso? ¿Cómo se relaciona el éxito con la capacidad de mantener relaciones significativas? Como o sucesso se relaciona com a capacidade de manter relacionamentos significativos? ¿No crees que a veces perseguimos un éxito ajeno en lugar de uno propio? Você não acha que às vezes perseguimos um sucesso dos outros em vez de um nosso? ¿Qué tan importante es la pasión y el propósito en tu definición de éxito? Qual a importância da paixão e do propósito na sua definição de sucesso?
¿Cómo se mide el éxito cuando no hay recompensas materiales involucradas? Como se mede o sucesso quando não há recompensas materiais envolvidas? ¿No es acaso el éxito una forma de dejar un legado positivo en el mundo? Não seria o sucesso uma forma de deixar um legado positivo no mundo? ¿Qué papel juega la gratitud en tu percepción del éxito personal? Qual papel a gratidão desempenha na sua percepção de sucesso pessoal? ¿Cómo se relaciona el éxito con la capacidad de aprender y crecer constantemente? Como o sucesso se relaciona com a capacidade de aprender e crescer constantemente? ¿No crees que a veces confundimos el éxito con la validación externa? Você não acha que às vezes confundimos sucesso com validação externa? ¿Qué tan importante es la autenticidad en tu búsqueda del éxito? Quão importante é a autenticidade na sua busca pelo sucesso? ¿Cómo se relaciona el éxito con la capacidad de disfrutar del presente? Como o sucesso se relaciona com a capacidade de aproveitar o presente? ¿No es acaso el éxito una forma de expresar nuestro potencial máximo? Não seria o sucesso uma forma de expressar nosso potencial máximo? ¿Qué tan importante es la humildad en tu búsqueda del éxito? Quão importante é a humildade na sua busca pelo sucesso? ¿Qué habilidades consideras fundamentales para tu desarrollo personal? Quais habilidades você considera fundamentais para o seu desenvolvimento pessoal? En retrospectiva, ¿cuáles cualidades te han impulsado hacia tus metas más ambiciosas? Em retrospectiva, quais qualidades te impulsionaram em direção aos seus objetivos mais ambiciosos? Se dice que conocerse a uno mismo es el primer paso. ¿Qué aspectos de tu carácter te definen positivamente? Disse que conhecer a si mesmo é o primeiro passo. Quais aspectos do seu caráter te definem positivamente? Considerando tus logros, ¿cuáles talentos naturales han sido clave en tu camino? Considerando suas conquistas, quais talentos naturais foram chave no seu caminho? A menudo, las debilidades esconden fortalezas. ¿Qué virtudes has descubierto al superar obstáculos? Frequentemente as fraquezas escondem forças. Quais virtudes você descobriu ao superar obstáculos? ¿Cómo describirías tu enfoque para resolver problemas? ¿Y cómo te beneficia esa habilidad? Como você descreveria sua abordagem para resolver problemas e como essa habilidade te beneficia? En situaciones desafiantes, ¿qué recursos internos utilizas para mantenerte resiliente? Em situações desafiadoras, quais recursos internos você utiliza para se manter resiliente? ¿Qué tipo de feedback recibes con mayor frecuencia? ¿Y cómo lo interpretas en términos de crecimiento? Que tipo de feedback você recebe com mais frequência e como o interpreta em termos de crescimento? Si pudieras destacar 3 características que te hacen única, ¿cuáles serían y cómo las aplicas? Se você pudesse destacar 3 características que te tornam única, quais seriam e como as aplica? ¿Qué pasiones o intereses te motivan a aprender y mejorar constantemente? Quais paixões ou interesses te motivam a aprender e melhorar constantemente? En el ámbito profesional, ¿qué habilidades consideras que te diferencian de los demás? No âmbito profissional, quais habilidades você considera que te diferenciam dos demais? ¿Qué tipo de proyectos o actividades te permiten expresar tu máximo potencial? Que tipo de projetos ou atividades te permitem expressar seu máximo potencial? ¿Cómo manejas la presión y el estrés? ¿Y qué fortalezas te ayudan a superarlos?
Como você lida com pressão e estresse? E quais são seus pontos fortes que te ajudam a superá-los? ¿Qué valores personales guían tus decisiones y acciones en tu vida diaria? Quais valores pessoais guiam suas decisões e ações no seu dia a dia? ¿Cómo te adaptas a los cambios y nuevas situaciones? ¿Y qué habilidades te facilitan este proceso? Como você se adapta a mudanças e novas situações, e quais habilidades facilitam esse processo? ¿Qué tipo de relaciones o conexiones te inspiran a crecer y desarrollarte como persona? Que tipo de relacionamentos ou conexões te inspiram a crescer e se desenvolver como pessoa? ¿Cómo defines el éxito personal? ¿Y qué fortalezas te ayudan a alcanzar tus objetivos? Como você define o sucesso pessoal e quais qualidades te ajudam a alcançar seus objetivos? En momentos de incertidumbre, ¿qué habilidades o cualidades te brindan confianza y seguridad? Em momentos de incerteza, quais habilidades ou qualidades te dão confiança e segurança? ¿Qué tipo de desafíos te atraen? ¿Y cómo utilizas tus fortalezas para superarlos? Que tipo de desafios te atraem? E como você usa seus pontos fortes para superá-los? Se habla mucho de la inteligencia emocional. ¿Cómo influye en tu desarrollo personal y profesional? Fala-se muito sobre inteligência emocional. Como ela influencia seu desenvolvimento pessoal e profissional? ¿Qué tipo de actividades te ayudan a recargar energías y mantener un equilibrio en tu vida? Que tipo de atividades te ajudam a recarregar as energias e manter um equilíbrio na sua vida? ¿Cómo visualizas tu futuro ideal? ¿Y qué fortalezas te ayudarán a lograrlo? Como você visualiza seu futuro ideal e quais forças te ajudarão a alcançá-lo? ¿No crees que la disciplina es clave para adoptar nuevos comportamientos? Você não acha que a disciplina é fundamental para adotar novos comportamentos? A veces, romper con viejos patrones se siente como escalar una montaña. Às vezes, romper com velhos padrões parece escalar uma montanha. Se está intentando incorporar la lectura diaria, aunque sea por unos minutos. Está tentando incorporar a leitura diária, mesmo que seja por alguns minutos. La procrastinación es un enemigo silencioso en este camino de mejora personal, ¿verdad? A procrastinação é uma inimiga silenciosa nesse caminho de aprimoramento pessoal, não é? Resulta desafiante mantener la motivación constante al intentar un cambio. É desafiador manter a motivação constante ao tentar uma mudança. ¿Qué estrategias han funcionado para ti en el desarrollo de hábitos saludables? Quais estratégias funcionaram para você no desenvolvimento de hábitos saudáveis? Se busca reducir la cantidad de tiempo dedicado a las redes sociales. Es una meta importante. Se busca reduzir a quantidade de tempo dedicado às redes sociais, é uma meta importante. A veces se siente como dar un paso adelante y dos hacia atrás en este proceso. Às vezes parece dar um passo para frente e dois para trás nesse processo. La constancia es fundamental, aunque haya días difíciles, ¿no te parece? A constância é fundamental, mesmo que haja dias difíceis, você não acha? Se está trabajando en la habilidad de decir no, sin sentirse culpable. Está se trabalhando na habilidade de dizer não sem se sentir culpada. Es increíble cómo los pequeños cambios pueden generar grandes resultados a largo plazo. É incrível como pequenas mudanças podem gerar grandes resultados a longo prazo. A veces, la autocompasión es más importante que la autoexigencia en este camino.
Às vezes, a autocompaixão é mais importante que a autoexigência neste caminho. Se está intentando practicar mindfulness para reducir el estrés diario. Ela está tentando praticar mindfulness para reduzir o estresse diário. Resulta complicado encontrar tiempo para todo cuando se intenta mejorar en varios aspectos. É complicado encontrar tempo para tudo quando se tenta melhorar em vários aspectos. ¿Qué opinas de la idea de establecer metas realistas y alcanzables? O que você acha da ideia de estabelecer metas realistas e alcançáveis? Se busca aprender una nueva habilidad cada mes. Es un reto personal. Se você busca aprender uma nova habilidade a cada mês, é um desafio pessoal. A veces se siente frustrante no ver resultados inmediatos en el cambio de hábitos. Às vezes, é frustrante não ver resultados imediatos na mudança de hábitos. ¿Cómo manejas los momentos de recaída al intentar romper con un mal hábito? Como você lida com os momentos de recaída ao tentar abandonar um mau hábito? Se está trabajando en la habilidad de expresar las emociones de manera asertiva. Está sendo trabalhado o desenvolvimento da habilidade de expressar as emoções de maneira assertiva. Resulta inspirador ver a otras personas lograr cambios positivos en sus vidas. É inspirador ver outras pessoas alcançarem mudanças positivas em suas vidas. ¿Qué papel juega el entorno social en el desarrollo de hábitos? Qual papel o ambiente social desempenha no desenvolvimento de hábitos? Se está intentando ser más agradecida con las pequeñas cosas del día a día. Estou tentando ser mais grata pelas pequenas coisas do dia a dia. ¿Cómo te permites sentir la vulnerabilidad en momentos de dificultad? Como você se permite sentir vulnerabilidade em momentos de dificuldade? En tiempos oscuros, ¿qué estrategias utilizas para abrazar tu imperfección? Em tempos escuros, que estratégias você usa para abraçar sua imperfeição? Cuando la autocrítica es fuerte, ¿cómo te recuerdas que eres digna de amabilidad? Quando a autocrítica é forte, como você se lembra de que é digna de gentileza? ¿Se ha notado una tendencia a ser dura contigo misma? ¿Qué haces para contrarrestarla? Percebi uma tendência a ser dura consigo mesma, o que você faz para combater isso? Ante el fracaso, ¿cómo te hablas a ti misma en lugar de juzgarte? Diante do fracasso, como você fala consigo mesma em vez de se julgar? ¿Qué pequeños actos de bondad te ofreces cuando estás pasando por un mal momento? Quais pequenos atos de bondade você oferece a si mesma quando está passando por um momento difícil? ¿Cómo reconoces tus propias necesidades emocionales en medio del caos? Como você reconhece suas próprias necessidades emocionais em meio ao caos? Cuando te sientes abrumada, ¿qué te ayuda a encontrar un respiro de autocuidado? Quando você se sente sobrecarregada, o que te ajuda a encontrar um momento de autocuidado? En lugar de enfocarte en lo que hiciste mal, ¿cómo te permites aprender de tus errores? Em vez de focar no que você fez errado, como você se permite aprender com seus erros? Cuando la perfección parece inalcanzable, ¿cómo te recuerdas que el progreso es suficiente? Quando a perfeição parece inatingível, como você se lembra de que o progresso é suficiente? ¿Qué pensamientos o creencias limitantes intentas desafiar cuando te sientes desanimada? Quais pensamentos ou crenças limitantes você tenta desafiar quando se sente desanimada? ¿Cómo cultivas la aceptación de tus emociones, incluso las más dolorosas?
Como você cultiva a aceitação de suas emoções, mesmo as mais dolorosas? Cuando te enfrentas a una crítica interna severa, ¿cómo respondes con gentileza? Quando você enfrenta uma crítica interna severa, como responde com gentileza? ¿Qué actividades te ayudan a conectar contigo misma y a nutrir tu bienestar emocional? Quais actividades te ajudam a se conectar consigo mesma e a nutrir seu bem-estar emocional? En momentos de estrés, ¿cómo te permites ser amable contigo misma en lugar de exigirte más? Em momentos de estresse, como você se permite ser gentil consigo mesma em vez de exigir mais de si? ¿Se ha observado una tendencia a la autoevaluación negativa? ¿Cómo te propones cambiar esa dinámica? Foi observada uma tendência à autoavaliação negativa. Como você se propõe a mudar essa dinâmica? Cuando sientes que no estás a la altura, ¿qué te dices para recuperar tu autoestima? Quando você sente que não está à altura, o que você diz a si mesma para recuperar sua autoestima? ¿Cómo te permites sentir compasión por tus propias luchas y desafíos? Como você se permite sentir compaixão pelas suas próprias lutas e desafios? En lugar de buscar la aprobación externa, ¿cómo te validas a ti misma internamente? Em vez de buscar aprovação externa, como você se valida internamente? ¿Cómo te permites descansar y recargar energías cuando estás agotada emocionalmente? Como você se permite descansar e recarregar as energias quando está emocionalmente esgotada? Cuando la autocrítica es implacable, ¿cómo te recuerdas que eres un ser humano en proceso? Quando a autocrítica é implacável, como você se lembra de que é um ser humano em processo? ¿Se ha notado una tendencia a la autocompasión limitada? ¿Qué haces para expandirla? Percebeu-se uma tendência à autocompaixão limitada? O que você faz para expandi-la? ¿Alguna vez te has encontrado con un material que realmente transformó tu perspectiva sobre ti misma? Você já se deparou com um material que realmente transformou sua perspectiva sobre si mesma? La búsqueda de entendimiento propio a menudo se ve impulsada por lecturas inesperadas, ¿verdad? A busca pelo entendimento próprio é frequentemente impulsionada por leituras inesperadas, não é mesmo? En mi experiencia, ciertos audiolibros han sido catalizadores de cambios profundos. Na minha experiência, certos audiolivros foram catalisadores de mudanças profundas. Resulta fascinante cómo un simple libro puede abrir puertas a nuevas formas de pensar. É fascinante como um livro simples pode abrir portas para novas formas de pensar. ¿Qué recurso, quizás uno poco convencional, ha marcado un antes y un después en tu desarrollo? Qual recurso, talvez um pouco convencional, marcou um antes e um depois no seu desenvolvimento? Se dice que los podcasts son excelentes compañeros de viaje en el camino del autodescubrimiento. ¿Coincides? Disse que os podcasts são excelentes companheiros de viagem na jornada do autoconhecimento. Você concorda? ¿Hay alguna obra literaria que te haya hecho cuestionar tus creencias fundamentales? Existe alguma obra literária que te fez questionar suas crenças fundamentais? A veces, el impacto de un libro se siente mucho tiempo después de haberlo terminado. Às vezes, o impacto de um livro se faz sentir muito tempo depois de terminá-lo. ¿Qué autor o pensador ha influido notablemente en tu manera de afrontar los desafíos? Qual autor ou pensador influenciou notavelmente a sua maneira de enfrentar os desafios? La introspección a menudo se alimenta de las ideas que encontramos en diferentes fuentes. A introspecção frequentemente se alimenta das ideias que encontramos em diferentes fontes.
¿Qué herramienta o plataforma online te ha ayudado a crecer como persona? Qual ferramenta ou plataforma online te ajudou a crescer como pessoa? En el camino hacia la mejora personal, ¿qué descubrimiento te ha sorprendido más? No caminho para o desenvolvimento pessoal, qual descoberta te surpreendeu mais? ¿Qué tipo de contenido te inspira a salir de tu zona de confort? Que tipo de conteúdo te inspira a sair da sua zona de conforto? Se habla mucho del poder transformador de las historias. ¿Tienes alguna favorita en este sentido? Se fala muito sobre o poder transformador das histórias, você tem alguma favorita nesse sentido? ¿Qué consejo te darías a ti misma basándote en lo aprendido de algún material inspirador? Que conselho eu me daria baseada no que aprendi com algum material inspirador? ¿Qué libro o podcast te ha ayudado a comprender mejor tus emociones? Qual livro ou podcast te ajudou a compreender melhor suas emoções? La búsqueda de conocimiento es un proceso continuo. ¿Qué estás leyendo o escuchando actualmente? A busca por conhecimento é um processo contínuo. O que você está lendo ou ouvindo atualmente? ¿Qué recurso te ha brindado las herramientas necesarias para superar obstáculos personales? Qual recurso te forneceu as ferramentas necessárias para superar obstáculos pessoais? A veces, un simple artículo o video puede cambiar tu vida, ¿verdad? Às vezes, um simples artigo ou vídeo pode mudar sua vida, não é? ¿Qué obra literaria te ha ayudado a definir tus valores y principios? Qual obra literária te ajudou a definir seus valores e princípios? En mi camino, he encontrado consuelo e inspiración en lugares inesperados. No meu caminho, encontrei consolo e inspiração em lugares inesperados. ¿Qué recurso te ha ayudado a cultivar la autocompasión y el amor propio? Qual recurso te ajudou a cultivar a autocompaixão e o amor próprio? ¿Qué modificación en la rutina diaria crees que aportaría mayor serenidad a tu existencia? Qual modificação na rotina diária você acha que traria mais serenidade à sua existência? Si pudieras reestructurar un hábito cotidiano, ¿cuál elegirías para sentirte más plena? Se você pudesse reestruturar um hábito cotidiano, qual escolheria para se sentir mais realizada? Una pequeña alteración en el día a día, ¿qué sería lo ideal para nutrir tu bienestar? Uma pequena alteração na rotina. O que seria ideal para nutrir seu bem-estar? Considerando la jornada actual, ¿qué aspecto cambiarías para favorecer una vida más saludable? Considerando a rotina atual, que aspecto você mudaria para favorecer uma vida mais saudável? En términos de autocuidado, ¿qué acción diaria implementarías para sentirte revitalizada? Em termos de autocuidado, que ação diária você implementaria para se sentir revigorada? Si tuvieras la oportunidad de eliminar un elemento de tu rutina, ¿cuál sería y por qué? Se você tivesse a oportunidade de eliminar um item da sua rotina, qual seria e por quê? ¿Qué actividad diaria te gustaría incorporar para potenciar tu crecimiento personal? Qual atividade diária você gostaria de incorporar para potencializar seu crescimento pessoal? ¿Cuál es el hábito que sientes que más limita tu bienestar y cómo lo transformarías? Qual é o hábito que você sente que mais limita seu bem-estar e como você o transformaria? Si pudieras diseñar un día perfecto en términos de autocuidado, ¿qué incluirías obligatoriamente? Se você pudesse projetar um dia perfeito em termos de autocuidado, o que incluiria obrigatoriamente? En relación a tu energía diaria,
¿Qué cambio realizarías para sentirte más activa y motivada? Em relação à sua energia diária, que mudança você faria para se sentir mais ativa e motivada? ¿Qué aspecto de tu rutina matutina o nocturna modificarías para mejorar tu calidad de vida? Qual aspecto da sua rotina matinal ou noturna você modificaria para melhorar sua qualidade de vida? Si pudieras simplificar un proceso diario, ¿cuál sería para reducir el estrés y la ansiedad? Se você pudesse simplificar um processo diário, qual seria para reduzir o estresse e a ansiedade? En busca de mayor equilibrio, ¿qué hábito diario adoptarías para fortalecer tu salud mental? Em busca de maior equilíbrio, que hábito diário você adotaria para fortalecer sua saúde mental? ¿Qué actividad te gustaría priorizar en tu día a día para sentirte más conectada contigo misma? Qual atividade você gostaria de priorizar no seu dia a dia para se sentir mais conectada consigo mesma? Si pudieras delegar una tarea diaria, ¿cuál sería para liberar tiempo y energía? Se você pudesse delegar uma tarefa diária, qual seria para liberar tempo e energia? ¿Qué espacio de tiempo dedicarías a tu bienestar si tuvieras más flexibilidad en tu rutina? Quanto tempo você dedicaria ao seu bem-estar se tivesse mais flexibilidade na sua rotina? En términos de alimentación, ¿qué cambio implementarías para sentirte más saludable y vital? Em termos de alimentação, que mudança você implementaria para se sentir mais saudável e vital? ¿Qué hábito te gustaría abandonar para liberar espacio a nuevas experiencias y oportunidades? Qual hábito você gostaria de abandonar para abrir espaço a novas experiências e oportunidades? Si pudieras añadir un momento de mindfulness a tu día, ¿cuándo y cómo lo harías? Se você pudesse adicionar um momento de atenção plena ao seu dia, quando e como faria? ¿Qué aspecto de tu entorno diario modificarías para crear un ambiente más positivo y relajante? Qual aspecto do seu ambiente diário você modificaria para criar um ambiente mais positivo e relaxante? En relación a tus relaciones personales, ¿qué cambio realizarías en tu rutina para fortalecerlas? Em relação aos seus relacionamentos pessoais, que mudança você faria na sua rotina para fortalecê-los? ¿Qué actividad te gustaría aprender o practicar diariamente para estimular tu mente y creatividad? Qual atividade você gostaria de aprender ou praticar diariamente para estimular sua mente e criatividade? ¿No crees que a veces el mayor obstáculo somos nosotras mismas al intentar avanzar? Você não acha que às vezes o maior obstáculo somos nós mesmas ao tentar seguir em frente? La incertidumbre de lanzarse a algo nuevo me paraliza un poco, ¿verdad? A incerteza de me lançar em algo novo me paralisa um pouco, né? Se siente como si el fracaso estuviera a la vuelta de la esquina con este proyecto. Parece que o fracasso está à espreita neste projeto. A veces, la idea de exponer mi vulnerabilidad me aterra profundamente. Às vezes, a ideia de expor minha vulnerabilidade me apavora profundamente. ¿Qué estrategias utilizas para combatir el miedo al juicio ajeno? Que estratégias você usa para combater o medo do julgamento alheio? El rechazo es una posibilidad constante que me preocupa bastante. A rejeição é uma possibilidade constante que me preocupa bastante. ¿Cómo te animas a salir de tu zona de confort cuando el miedo te invade? Como você se anima a sair da sua zona de conforto quando o medo te invade? Se siente como si estuviera estancada, sin saber cómo dar el siguiente paso. Sinto como se estivesse parada, sem saber qual o próximo passo a dar.
¿No es frustrante sentir que te saboteas a ti misma? Não é frustrante sentir que você se sabota? A veces, la perfección se convierte en mi peor enemiga. Às vezes, a perfeição se torna minha pior inimiga. ¿Qué haces cuando te sientes abrumada por la presión? O que você faz quando se sente sobrecarregada pela pressão? Se siente como si tuviera que demostrar constantemente mi valía. Sinto como se eu tivesse que provar constantemente meu valor. ¿Cómo te enfrentas a la crítica constructiva? Como você lida com críticas construtivas? A veces, el miedo al cambio me impide tomar decisiones importantes. Às vezes, o medo da mudança me impede de tomar decisões importantes. ¿Qué herramientas utilizas para fortalecer tu autoestima? Quais ferramentas você usa para fortalecer sua autoestima? Se siente como si estuviera perdiendo el control de mi vida. Sinto como se estivesse perdendo o controle da minha vida. ¿Cómo te mantienes motivada cuando las cosas se ponen difíciles? Como você se mantém motivada quando as coisas ficam difíceis? A veces, la soledad me asusta un poco. Às vezes, a solidão me assusta um pouco. ¿Qué haces para superar los momentos de duda? O que você faz para superar momentos de dúvida? Se siente como si estuviera atrapada en una rutina. Sinto como se estivesse presa em uma rotina. ¿Cómo te preparas para afrontar los desafíos? Como você se prepara para enfrentar os desafios? A veces, la idea de no ser suficiente me atormenta. Às vezes, a ideia de não ser suficiente me atormenta. ¿Cómo se forjan los principios rectores en el laberinto de la experiencia? Como os princípios orientadores são forjados no labirinto da experiência? Reflexionando sobre lo esencial, ¿qué pilares sostienen una vida auténtica? Refletindo sobre o essencial, quais pilares sustentam uma vida autêntica? En momentos de incertidumbre, ¿a qué brújula interna se recurre para discernir el camino? Em momentos de incerteza, a qual bússola interna se recorre para discernir o caminho? ¿Qué ideales, profundamente arraigados, moldean la percepción del mundo? Quais ideais profundamente enraizados moldam a percepção do mundo? ¿Cómo se traducen las convicciones más íntimas en acciones concretas día a día? Como as convicções mais íntimas são traduzidas em ações concretas dia a dia? ¿Qué legado se desea construir, y cómo influyen los valores en esa aspiración? Que legado se deseja construir e como os valores influenciam essa aspiração? ¿Cómo se identifican las creencias limitantes que obstaculizan el crecimiento personal? Como identificar as crenças limitantes que impedem o crescimento pessoal? ¿Qué papel juega la empatía en la definición de una escala de valores sólida? Qual o papel da empatia na definição de uma escala de valores sólida? ¿Cómo se reconcilian los principios personales con las exigencias del entorno social? Como conciliar os princípios pessoais com as exigências do ambiente social? En la búsqueda de significado, ¿qué virtudes se consideran innegociables? Na busca por significado, quais virtudes são consideradas inegociáveis? ¿Cómo se nutren los valores a lo largo del tiempo para mantenerlos vivos y relevantes? Como os valores são nutridos ao longo do tempo para mantê-los vivos e relevantes?
¿Qué impacto tienen las experiencias de la infancia en la formación del carácter? Qual o impacto das experiências da infância na formação do caráter? ¿Cómo se afrontan los dilemas éticos cuando entran en conflicto diferentes valores? Como lidar com os dilemas éticos quando diferentes valores entram em conflito? ¿Qué importancia tiene la autoconciencia para vivir una vida alineada con los propios principios? Qual a importância da autoconsciência para viver uma vida alinhada com os próprios princípios? ¿Cómo se evalúa si las decisiones tomadas están en consonancia con lo que realmente importa? Como avaliar se as decisões tomadas estão em consonância com o que realmente importa? ¿Qué se aprende de los errores y cómo contribuyen a la clarificación de los valores personales? O que se aprende com os erros e como eles contribuem para a clarificação dos valores pessoais? ¿Cómo se transmite un sistema de valores a las generaciones futuras? Como o sistema de valores é transmitido para as gerações futuras? ¿Qué desafíos implica mantener la integridad en un mundo lleno de contradicciones? Quais desafios envolve manter a integridade em um mundo cheio de contradições? ¿Cómo se define el éxito más allá de los logros materiales, basándose en principios sólidos? Como se define o sucesso além das conquistas materiais baseando-se em princípios sólidos? ¿Qué influencia tienen las relaciones interpersonales en la evolución de los valores individuales? Qual influência as relações interpessoais têm na evolução dos valores individuais? ¿Cómo se construye una identidad auténtica basada en convicciones profundas y significativas? Como se constrói uma identidade autêntica baseada em convicções profundas e significativas? ¿Qué herramientas o prácticas ayudan a fortalecer la conexión con los valores personales? Quais ferramentas ou práticas ajudam a fortalecer a conexão com os valores pessoais? ¿Recuerdas alguna pequeña gentileza recibida que te alegró el día? Você se lembra de alguma pequena gentileza recebida que alegrou seu dia? Una sonrisa inesperada de un desconocido iluminó mi tarde. Um sorriso inesperado de um desconhecido iluminou minha tarde. Se ofreció a ayudarme con las bolsas sin que yo se lo pidiera, un gesto muy considerado. Ela se ofereceu para me ajudar com as sacolas sem que eu pedisse, um gesto muito atencioso. Alguien me cedió el asiento en el autobús, demostrando una gran amabilidad. Alguém me cedeu o assento no ônibus, demonstrando grande gentileza. Un compañero de trabajo me preparó un café cuando estaba agotada, ¡qué detalle! Uma colega de trabalho me fez um café quando eu estava exausta, que gentileza. Fue conmovedor recibir un mensaje de apoyo justo cuando más lo necesitaba. Foi emocionante receber uma mensagem de apoio justamente quando mais precisei. Un vecino me ayudó a subir las compras, un acto de bondad inesperado. Um vizinho me ajudou a subir as compras, um ato de bondade inesperado. Se tomó el tiempo de escuchar mis preocupaciones sin juzgarme, un verdadero alivio. Ela dedicou tempo para ouvir minhas preocupações sem me julgar, um alívio de verdade. Un amigo me envió flores para animarme, qué sorpresa tan agradable. Uma amiga me enviou flores para me animar, que surpresa agradável. Alguien pagó mi café en la cafetería, un gesto anónimo muy bonito. Alguém pagou meu café na cafeteria, um gesto anônimo muito bonito. Un desconocido me ofreció su paraguas bajo la lluvia, qué considerado. Uma pessoa desconhecida me ofereceu o guarda-chuva dela na chuva, que atenciosa.
Se preocuparon por cómo me encontraba después de un día difícil. Se preocuparam como eu estava depois de um dia difícil. Un colega me felicitó sinceramente por un logro. ¡Qué motivación! Uma colega me parabenizou sinceramente por uma conquista. Que motivação! Una persona mayor me ofreció su ayuda para cruzar la calle. Uma pessoa idosa me ofereceu ajuda para atravessar a rua. Alguien me dejó una nota de ánimo en mi escritorio. ¡Qué lindo! Alguém me deixou um bilhete de incentivo na minha mesa. Que legal! Se tomaron un momento para preguntarme cómo estaba, demostrando interés genuino. Eles tiraram um momento para me perguntar como eu estava, demonstrando interesse genuíno. Un amigo me invitó a tomar un café para distraerme de mis problemas. Uma amiga me convidou para tomar um café para me distrair dos meus problemas. Fue gratificante recibir una llamada inesperada de alguien que se preocupaba por mí. Foi gratificante receber uma ligação inesperada de alguém que se importava comigo. Un desconocido me ayudó a encontrar mis llaves perdidas. ¡Qué alivio! Um desconhecido me ajudou a encontrar minhas chaves perdidas. Que alívio! Se ofreció a cuidar de mi mascota mientras estaba de viaje. Ela se ofereceu para cuidar do meu animal de estimação enquanto eu estava viajando. Un compañero me compartió un artículo interesante que sabía que me gustaría. Uma colega compartilhou comigo um artigo interessante que ela sabia que eu gostaria. Fue reconfortante recibir una tarjeta de agradecimiento por un pequeño favor. Foi reconfortante receber um cartão de agradecimento por um pequeno favor. ¿Cómo se transforma una crítica destructiva en un trampolín hacia la mejora? Como transformar uma crítica destrutiva em um trampolim para a melhoria? A veces, ¿no es más difícil recibir elogios que comentarios constructivos? Às vezes, não é mais difícil receber elogios do que feedback construtivo? Se ha notado una tendencia a la autocrítica excesiva. ¿Qué estrategias se emplean para contrarrestarla? Foi notada uma tendência à autocrítica excessiva. Quais estratégias são empregadas para combatê-la? En momentos de retroalimentación negativa, ¿cuál es el primer pensamiento que surge? Em momentos de feedback negativo, qual é o primeiro pensamento que surge? Considerando la vulnerabilidad inherente a recibir críticas, ¿cómo se protege el ánimo? Considerando a vulnerabilidade inerente ao receber críticas, como se protege o ânimo? ¿Qué papel juega la inteligencia emocional en la gestión de comentarios difíciles? Qual o papel da inteligência emocional na gestão de comentários difíceis? ¿Se busca activamente feedback, o se prefiere esperar a que llegue? Busca-se ativamente feedback ou prefere esperar que chegue? Cuando alguien señala un área de mejora, ¿cómo se distingue entre una crítica válida y una opinión subjetiva? Quando alguém aponta uma área de melhoria, como distinguir entre uma crítica válida e uma opinião subjetiva? En el pasado, ¿ha existido alguna crítica particularmente útil que haya marcado un antes y un después? No passado, já existiu alguma crítica particularmente útil que tenha marcado um antes e um depois? ¿Se ha pensado en la posibilidad de llevar un diario de feedback? ¿Qué beneficios podría aportar? Já se pensou na possibilidade de manter um diário de feedback? Quais benefícios isso poderia trazer? ¿Cómo se aborda una crítica cuando no se está de acuerdo con ella? Como abordar uma crítica quando você não concorda com ela? En situaciones donde la crítica es pública, ¿cómo se mantiene la compostura y el profesionalismo?
Em situações onde a crítica é pública, como se mantém a compostura e o profissionalismo? Se ha observado que algunas personas reaccionan a la defensiva ante las críticas. ¿Qué se hace para evitarlo? Foi observado que algumas pessoas reagem na defensiva a críticas. O que se faz para evitar isso? Cuando se ofrece feedback a otros, se tiene en cuenta su personalidad y sensibilidad. Ao dar feedback a outras pessoas, você leva em consideração a personalidade e a sensibilidade delas? ¿Qué importancia le da a la fuente de la crítica? ¿Influye mucho en cómo se recibe? Qual importância você dá à fonte da crítica? Ela influencia muito em como é recebida? ¿Se ha considerado alguna técnica específica, como el feedback sandwich, para suavizar los comentarios negativos? Alguma técnica específica, como o feedback sanduíche, foi considerada para suavizar comentários negativos? ¿Cómo se diferencia entre una crítica constructiva y un ataque personal? Como diferenciar uma crítica construtiva de um ataque pessoal? En el ámbito laboral, ¿cómo se gestionan las críticas de superiores jerárquicos? No âmbito profissional, como são gerenciadas as críticas de superiores hierárquicos? ¿Qué estrategias se utilizan para transformar la frustración generada por una crítica en motivación? Quais estratégias são utilizadas para transformar a frustração gerada por uma crítica em motivação? Se ha reflexionado sobre cómo las críticas pueden ser oportunidades de aprendizaje. ¿Qué ejemplos concretos se han encontrado? Já foi refletido sobre como as críticas podem ser oportunidades de aprendizado? Quais exemplos concretos foram encontrados? ¿Cómo se fomenta un ambiente de confianza donde las críticas sean vistas como algo positivo? Como promover um ambiente de confiança onde as críticas sejam vistas como algo positivo? Cuando se recibe feedback, ¿se busca comprender la perspectiva de la otra persona antes de responder? Quando você recebe feedback, busca compreender a perspectiva da outra pessoa antes de responder. Actualmente, me encuentro enfocada en mejorar mi disciplina diaria para alcanzar mis objetivos profesionales. Atualmente estou focada em melhorar minha disciplina diária para alcançar meus objetivos profissionais. Se está trabajando arduamente en desarrollar una mayor confianza en mi propia voz y opiniones. Estou trabalhando arduamente para desenvolver mais confiança na minha própria voz e opiniões. Una meta importante es aprender a delegar tareas de manera efectiva, liberando tiempo para lo esencial. Uma meta importante é aprender a delegar tarefas de maneira eficaz, liberando tempo para o essencial. Se busca constantemente ampliar mis conocimientos en el área de la inteligencia artificial, a través de cursos online. Busco constantemente expandir meus conhecimentos na área de inteligência artificial, através de cursos online. El desafío actual es superar el miedo al fracaso y abrazar nuevas oportunidades sin reservas. O desafio atual é superar o medo do fracasso e abraçar novas oportunidades sem reservas. Se está invirtiendo tiempo en fortalecer las relaciones personales, cultivando la empatía y la comunicación. Está se investindo tempo em fortalecer os relacionamentos pessoais, cultivando a empatia e a comunicação. Una aspiración es encontrar un equilibrio más saludable entre el trabajo y la vida personal, priorizando el bienestar. Uma aspiração é encontrar um equilíbrio mais saudável entre o trabalho e a vida pessoal, priorizando o bem-estar. Se está explorando activamente nuevas formas de expresión creativa para liberar tensiones y potenciar la imaginación. Ela está explorando ativamente novas formas de expressão criativa para liberar tensões e potencializar a imaginação. Una meta ambiciosa es dominar un nuevo idioma,
abriendo puertas a nuevas culturas y perspectivas. Uma meta ambiciosa é dominar um novo idioma, abrindo portas para novas culturas e perspectivas. Se está practicando la gratitud diariamente para cultivar una mentalidad más positiva y resiliente. Está praticando gratidão diariamente para cultivar uma mentalidade mais positiva e resiliente. El enfoque principal es mejorar la gestión del tiempo, estableciendo prioridades claras y evitando distracciones. O foco principal é melhorar a gestão do tempo, estabelecendo prioridades claras e evitando distrações. Se está trabajando en desarrollar una mayor inteligencia emocional, comprendiendo mejor mis propias emociones y las de los demás. Estou trabalhando no desenvolvimento de uma maior inteligência emocional, compreendendo melhor minhas próprias emoções e as dos outros. Una iniciativa importante es salir de la zona de confort, enfrentando nuevos retos y superando límites autoimpuestos. Uma iniciativa importante é sair da zona de conforto, enfrentando novos desafios e superando limites autoimpostos. Se está buscando activamente mentores que puedan guiarme en mi camino hacia el crecimiento personal. Estou ativamente procurando mentores que possam me guiar no meu caminho para o crescimento pessoal. Una meta a largo plazo es contribuir de manera significativa a la comunidad, utilizando mis habilidades y conocimientos. Um objetivo de longo prazo é contribuir significativamente para a comunidade, utilizando minhas habilidades e conhecimentos. Se está aprendiendo a decir no de manera asertiva, protegiendo mi tiempo y energía. Estou aprendendo a dizer não de forma assertiva, protegendo meu tempo e energia. El objetivo es cultivar una mayor paciencia y tolerancia, tanto conmigo misma como con los demás. O objetivo é cultivar mais paciência e tolerância, tanto comigo mesma quanto com os outros. Se está trabajando en mejorar la capacidad de adaptación al cambio, abrazando la incertidumbre con flexibilidad. Está se trabalhando para melhorar a capacidade de adaptação à mudança, abraçando a incerteza com flexibilidade. Una meta personal es desarrollar una mayor conciencia plena, viviendo el presente con atención y gratitud. Uma meta pessoal é desenvolver uma maior consciência plena, vivendo o presente com atenção e gratidão. Se está explorando nuevas técnicas de mindfulness para reducir el estrés y mejorar la concentración. Ela está explorando novas técnicas de mindfulness para reduzir o estresse e melhorar a concentração. El desafío es aprender a perdonarme por los errores del pasado, liberando el peso de la culpa y avanzando hacia adelante. O desafio é aprender a me perdoar pelos erros do passado, libertando o peso da culpa e seguindo em frente. Se está invirtiendo tiempo en fortalecer mi autoestima, reconociendo mis fortalezas y aceptando mis debilidades. Estou investindo tempo em fortalecer minha autoestima, reconhecendo minhas qualidades e aceitando minhas fraquezas. A veces, simplemente desconectar del teléfono es un acto de amor propio. Às vezes, simplesmente desconectar do telefone é um ato de amor próprio. Encontrar momentos de silencio en medio del caos resulta revitalizante, ¿no crees? Encontrar momentos de silêncio em meio ao caos é revigorante, não acha? ¿Qué actividades te permiten recargar energías y sentirte completa? Quais atividades te permitem recarregar as energias e se sentir completa? Cultivar la gratitud diaria ha transformado mi perspectiva. Cultivar a gratidão diária transformou minha perspectiva. ¿Cómo te nutres emocionalmente en los momentos difíciles? Como você se nutre emocionalmente nos momentos difíceis? Priorizar el descanso no es un lujo, sino una necesidad fundamental.
Priorizar o descanso não é um luxo, mas uma necessidade fundamental. ¿Qué pequeños placeres te brindan alegría y bienestar? Quais pequenos prazeres te trazem alegria e bem-estar? Explorar nuevas pasiones y hobbies puede abrir puertas inesperadas. Explorar novas paixões e hobbies pode abrir portas inesperadas. ¿Qué límites has establecido para proteger tu tiempo y energía? Quais limites você estabeleceu para proteger seu tempo e energia? Aprender a decir no, sin culpa es un gran paso hacia el autocuidado. Aprender a dizer não sem culpa é um grande passo em direção ao autocuidado. ¿Qué tipo de movimiento físico te hace sentir fuerte y conectada? Que tipo de atividade física te faz sentir forte e conectada? Rodearse de personas que te apoyan y te inspiran es esencial. Cercar-se de pessoas que te apoiam e te inspiram é essencial. ¿Qué prácticas te ayudan a manejar el estrés y la ansiedad? Quais práticas te ajudam a lidar com o estresse e a ansiedade? Permitirse sentir todas las emociones, sin juzgarlas, es liberador. Permitir-se sentir todas as emoções sem julgá-las é libertador. ¿Qué libros o podcasts te han ayudado en tu camino de crecimiento personal? Quais livros ou podcasts te ajudaram na sua jornada de crescimento pessoal? Dedicar tiempo a la reflexión y al autoconocimiento es invaluable. Dedicar tempo à reflexão e ao autoconhecimento é inestimável. ¿Qué metas has establecido para ti misma, más allá de las expectativas externas? Quais metas você estabeleceu para si mesma, além das expectativas externas? ¿Cómo te recompensas por tus logros y esfuerzos? Como você se recompensa por suas conquistas e esforços? ¿Qué tipo de alimentación te hace sentir más saludable y vital? Que tipo de alimentação te faz sentir mais saudável e vital? ¿Cómo te conectas con la naturaleza para encontrar paz interior? Como você se conecta com a natureza para encontrar paz interior? ¿Qué rituales diarios te ayudan a comenzar el día con energía positiva? Quais rituais diários te ajudam a começar o dia com energia positiva? ¿Cómo te permites ser vulnerable y auténtica en tus relaciones? Como você se permite ser vulnerável e autêntica em seus relacionamentos? ¿Cómo se mantiene uno firme ante la adversidad? Como se mantém firme diante da adversidade? A veces, ¿qué estrategias funcionan mejor para superar los obstáculos? Às vezes, quais estratégias funcionam melhor para superar os obstáculos? En momentos difíciles, ¿se busca apoyo en alguien más o se prefiere la introspección? Em momentos difíceis, você busca apoio em alguém ou prefere a introspecção? Cuando las cosas se complican, ¿qué pensamientos te ayudan a seguir adelante? Quando as coisas ficam complicadas, quais pensamentos te ajudam a seguir em frente? ¿Qué papel juega la autocompasión en el proceso de crecimiento personal? Qual o papel da autocompaixão no processo de crescimento pessoal? ¿Se ha notado que visualizar el éxito puede ser útil? ¿Es algo que practicas? Percebeu-se que visualizar o sucesso pode ser útil? É algo que você pratica? ¿Qué importancia le das a celebrar los pequeños logros en el camino? Qual importância você dá para celebrar as pequenas conquistas ao longo do caminho? Cuando te sientes desanimada, ¿qué actividades te recargan las pilas?
Quando você se sente desanimada, quais atividades te recarregam as energias? ¿Cómo se transforma un fracaso en una oportunidad de aprendizaje? Como transformar um fracasso em uma oportunidade de aprendizado? En tu experiencia, ¿qué hábitos contribuyen a mantener la motivación a largo plazo? Na sua experiência, quais hábitos contribuem para manter a motivação a longo prazo? ¿Qué crees que es más importante, tener una meta clara o disfrutar del proceso? O que você acha mais importante, ter uma meta clara ou aproveitar o processo? A veces, ¿qué tipo de música te inspira a seguir luchando? Às vezes, que tipo de música te inspira a continuar lutando? ¿Cómo se lidia con la frustración cuando los resultados tardan en llegar? Como lidar com a frustração quando os resultados demoram a chegar? En momentos de duda, ¿qué te recuerda tus fortalezas? Em momentos de dúvida, o que te lembra suas forças? ¿Qué consejo le darías a alguien que está perdiendo la esperanza? Que conselho você daria a alguém que está perdendo a esperança? Se ha dicho que rodearse de personas positivas es clave, ¿estás de acuerdo? Dizem que estar cercada por pessoas positivas é fundamental, você concorda? ¿Cómo se mantiene la perspectiva cuando todo parece oscuro? Como manter a perspectiva quando tudo parece escuro? En tu opinión, ¿qué impacto tiene el autoconocimiento en la motivación? Na sua opinião, qual o impacto do autoconhecimento na motivação? ¿Qué estrategias utilizas para salir de tu zona de confort? Que estratégias você usa para sair da sua zona de conforto? A veces, ¿qué libros o películas te han inspirado a superar obstáculos? Às vezes, quais livros ou filmes te inspiraram a superar obstáculos? ¿Cómo se maneja la presión cuando se persiguen metas ambiciosas? Como lidar com a pressão ao perseguir metas ambiciosas? En tu experiencia, ¿qué papel juega la gratitud en el camino hacia el crecimiento personal? Na sua experiência, qual o papel da gratidão no caminho para o crescimento pessoal? A pesar del dolor, se descubrió una fortaleza interior inesperada. Apesar da dor, uma força interior inesperada foi descoberta. La adversidad reveló la importancia de rodearse de personas genuinas. A adversidade revelou a importância de estar cercada por pessoas genuínas. Fue en medio del caos donde comprendí el valor de la paciencia. Foi no meio do caos que compreendi o valor da paciência. De aquella situación complicada surgió una nueva perspectiva sobre la vida. Daquela situação complicada surgiu uma nova perspectiva sobre a vida. El camino fue arduo, pero enseñó a confiar más en mi intuición. O caminho foi árduo, mas me ensinou a confiar mais na minha intuição. Nunca imaginé que una experiencia tan dura podría ser un catalizador de cambio. Nunca imaginei que uma experiência tão difícil pudesse ser um catalisador de mudança. Se hizo evidente la necesidad de establecer límites claros para proteger mi bienestar. Tornou-se evidente a necessidade de estabelecer limites claros para proteger meu bem-estar. A través del sufrimiento, se fortaleció la capacidad de perdonar, incluso a mí misma. Através do sofrimento, fortaleceu a capacidade de perdoar, até mesmo a mim mesma. La vulnerabilidad demostró ser una fuente de conexión y autenticidad inesperada. A vulnerabilidade se mostrou uma fonte de conexão e autenticidade inesperada.
Fue un proceso doloroso, pero me permitió abrazar la imperfección. Foi um processo doloroso, mas me permitiu abraçar a imperfeição. La resiliencia floreció en medio de las cenizas de una situación rota. A resiliência floresceu em meio às cinzas de uma situação quebrada. Se aprendió a valorar el presente, dejando atrás las expectativas del futuro. Aprendemos a valorizar o presente, deixando para trás as expectativas do futuro. La experiencia dejó claro que la autocompasión es fundamental para sanar. A experiência deixou claro que a autocompaixão é fundamental para curar. Fue un despertar a la importancia de escuchar las señales del cuerpo y la mente. Foi um despertar para a importância de ouvir os sinais do corpo e da mente. Se comprendió que el fracaso no es el final, sino una oportunidad de aprendizaje. Ficou claro que o fracasso não é o fim, mas uma oportunidade de aprendizado. La dificultad obligó a redefinir prioridades y a buscar un propósito más profundo. A dificuldade obrigou a redefinir prioridades e a buscar um propósito mais profundo. Fue una lección sobre la importancia de soltar el control y confiar en el universo. Foi uma lição sobre a importância de soltar o controle e confiar no universo. Se descubrió que la verdadera fuerza reside en la capacidad de adaptarse al cambio. Descobriu-se que a verdadeira força reside na capacidade de se adaptar à mudança. A través del dolor, se cultivó una mayor empatía hacia los demás. Através da dor, cultivou-se uma maior empatia pelos outros. Fue un recordatorio de que la vida es un constante proceso de transformación. Foi um lembrete de que a vida é um processo constante de transformação. Se aprendió a abrazar la incertidumbre y a fluir con las circunstancias. Aprendemos a abraçar a incerteza e a fluir com as circunstâncias. La experiencia demostró que el amor propio es la base de toda relación sana. A experiência demonstrou que o amor próprio é a base de todo relacionamento saudável. ¿Cómo encuentras espacio para la introspección en tu día a día? Como você encontra espaço para a introspecção no seu dia a dia? Reflexionar sobre las emociones, ¿es una práctica constante para ti? Refletir sobre as emoções é uma prática constante para você? ¿Qué estrategias utilizas cuando te sientes abrumada por el estrés? Quais estratégias você usa quando se sente sobrecarregada pelo estresse? En momentos de crisis, ¿a qué recurres para recuperar la calma interior? Em momentos de crise, a que você recorre para recuperar a calma interior? ¿Cómo defines el autocuidado en tu rutina diaria? Como você define autocuidado na sua rotina diária? ¿Consideras que establecer límites es fundamental para proteger tu bienestar emocional? Você considera que estabelecer limites é fundamental para proteger seu bem-estar emocional? ¿Qué papel juega la gratitud en el manejo de tus emociones? Qual o papel da gratidão no gerenciamento de suas emoções? ¿Encontrar tiempo para uno mismo es un lujo o una necesidad? Encontrar tempo para si mesmo é um luxo ou uma necessidade? ¿Cómo te aseguras de rodearte de personas que te apoyen y te impulsen? Como você garante estar cercada por pessoas que te apoiam e te incentivam? Aceptar las imperfecciones es un desafío constante en tu camino de crecimiento personal. Aceitar as imperfeições é um desafio constante em seu caminho de crescimento pessoal? ¿Qué actividades te ayudan a desconectar y recargar energías?
Quais atividades te ajudam a relaxar e recarregar as energias? ¿Cómo manejas la autocrítica y fomentas una imagen positiva de ti misma? Como você lida com a autocrítica e promove uma imagem positiva de si mesma? ¿Qué importancia le das a la conexión con la naturaleza para tu salud mental? Qual importância você dá à conexão com a natureza para a sua saúde mental? Encontrar un equilibrio entre el trabajo y la vida personal, ¿cómo lo logras? Encontrar um equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Como você consegue? ¿Qué herramientas o técnicas utilizas para gestionar la ansiedad? Que ferramentas ou técnicas você utiliza para gerenciar a ansiedade? ¿Cómo te enfrentas a los miedos y las inseguridades que surgen en el camino? Como você enfrenta os medos e as inseguranças que surgem no caminho? ¿Qué crees que es más importante, la autoaceptación o la superación personal? O que você acha mais importante, a autoaceitação ou o desenvolvimento pessoal? ¿Cómo te permites sentir y expresar tus emociones de manera saludable? Como você se permite sentir e expressar suas emoções de maneira saudável? ¿Qué impacto tiene la meditación o el mindfulness en tu bienestar emocional? Qual impacto a meditação ou o mindfulness tem no seu bem-estar emocional? ¿Cómo te recuperas de los momentos difíciles y aprendes de las experiencias negativas? Como você se recupera de momentos difíceis e aprende com experiências negativas? ¿Qué consejo le darías a alguien que está comenzando su camino hacia el crecimiento personal? Que conselho você daria a alguém que está começando sua jornada em direção ao crescimento pessoal? Encontrar la paz interior, ¿es un objetivo alcanzable en la vida moderna? Encontrar a paz interior é um objetivo alcançável na vida moderna? La calidez del sol en mi rostro me llena de energía positiva. O calor do sol no meu rosto me enche de energia positiva. Un café recién hecho, un pequeño lujo que alegra la mañana. Um café fresquinho, um pequeno luxo que alegra a manhã. La risa inesperada de un ser querido, un tesoro invaluable. A risada inesperada de um ente querido, um tesouro inestimável. El silencio tranquilo antes del amanecer, una oportunidad para reflexionar. O silêncio tranquilo antes do amanhecer, uma oportunidade para refletir. La capacidad de aprender algo nuevo cada día, un regalo constante. A capacidade de aprender algo novo a cada dia, um presente constante. Un abrazo sincero que reconforta el alma. Um abraço sincero que reconforta a alma. La belleza de la naturaleza, un recordatorio de lo simple y puro. A beleza da natureza, um lembrete do simples e puro. El apoyo incondicional de una amiga cercana, un faro en la oscuridad. O apoio incondicional de uma amiga próxima, um farol na escuridão. La oportunidad de ayudar a alguien más, una satisfacción profunda. A oportunidade de ajudar alguém, uma satisfação profunda. Un libro inspirador que abre nuevas perspectivas. Um livro inspirador que abre novas perspectivas. La música suave que calma el espíritu. A música suave que acalma a alma. El aroma delicioso de la comida casera, un placer sensorial. O aroma delicioso da comida caseira, um prazer sensorial. La salud y vitalidad para disfrutar cada momento.
saúde e vitalidade para aproveitar cada momento. Un sueño reparador que renueva las fuerzas. Um sono reparador que renova as forças. La valentía de enfrentar nuevos desafíos, un impulso hacia adelante. A coragem de enfrentar novos desafios, um impulso para frente. Un recuerdo feliz que ilumina el presente. Uma lembrança feliz que ilumina o presente. La creatividad fluyendo libremente, una fuente de inspiración. A criatividade fluindo livremente, uma fonte de inspiração. Un espacio seguro donde ser auténtica y vulnerable. Um espaço seguro para ser autêntica e vulnerável. La conexión profunda con mis raíces, un sentido de pertenencia. A conexão profunda com minhas raízes, um senso de pertencimento. Un momento de paz interior que nutre el alma. Um momento de paz interior que nutre a alma. La oportunidad de perdonar y seguir adelante, una liberación. A oportunidade de perdoar e seguir em frente, uma libertação. Un pequeño acto de bondad recibido inesperadamente. Um pequeno ato de bondade recebido inesperadamente. ¿Cómo encuentras la calma cuando todo parece demasiado? Como você encontra calma quando tudo parece demais? A veces, ¿qué estrategias te funcionan para desconectar de las preocupaciones? Às vezes, que estratégias funcionam para você se desconectar das preocupações? ¿Qué haces cuando la presión se vuelve insoportable? O que você faz quando a pressão se torna insuportável? Cuando sientes que te ahogas en responsabilidades, ¿a dónde recurres? Quando você sente que está se afogando em responsabilidades, aonde recorre? ¿Qué tipo de actividades te ayudan a liberar tensiones acumuladas? Que tipo de atividades te ajudam a liberar tensões acumuladas? En momentos de crisis, ¿cómo logras mantener la perspectiva? Em momentos de crise, como você consegue manter a perspectiva? ¿Qué consejo te darías a ti misma si estuvieras pasando por un momento difícil ahora mismo? Que conselho você se daria se estivesse passando por um momento difícil agora? Cuando la ansiedad te invade, ¿qué pensamientos intentas cultivar? Quando a ansiedade te invade, que pensamentos você tenta cultivar? ¿Qué herramientas o técnicas has descubierto para gestionar el estrés diario? Quais ferramentas ou técnicas você descobriu para lidar com o estresse diário? A veces, ¿cómo te permites simplemente sentir y procesar tus emociones? Às vezes, como você se permite simplesmente sentir e processar suas emoções? ¿Qué haces para evitar que el estrés se convierta en algo crónico? O que você faz para evitar que o estresse se torne algo crônico? Cuando te sientes abrumada, ¿qué tipo de apoyo buscas? Quando você se sente sobrecarregada, que tipo de apoio você procura? ¿Qué papel juega la autocompasión en tu proceso de manejo del estrés? Qual papel a autocompaixão desempenha no seu processo de gerenciamento do estresse? En situaciones límite, ¿cómo te recuerdas a ti misma que eres capaz de superarlo? Em situações limite, como você se lembra de que é capaz de superar? ¿Qué hábitos has incorporado para prevenir el estrés antes de que aparezca? Quais hábitos você incorporou para prevenir o estresse antes que ele apareça? Cuando la incertidumbre te paraliza, ¿cómo encuentras el coraje para seguir adelante?
Quando a incerteza te paralisa, como você encontra a coragem para seguir em frente? ¿Qué tipo de límites estableces para proteger tu bienestar emocional? Que tipo de limites você estabelece para proteger seu bem-estar emocional? A veces, ¿cómo te das permiso para descansar y recargar energías? Às vezes, como você se permite descansar e recarregar as energias? ¿Qué crees que es más importante, la prevención o la reacción ante el estrés? O que você acha mais importante, a prevenção ou a reação ao estresse? Cuando te sientes perdida, ¿cómo encuentras tu centro y tu propósito? Quando você se sente perdida, como encontra seu centro e seu propósito? ¿Qué tipo de conversaciones o reflexiones te ayudan a aliviar la carga emocional? Que tipo de conversas ou reflexões te ajudam a aliviar o peso emocional? A veces, ¿cómo transformas el estrés en una oportunidad de crecimiento personal? Às vezes, como você transforma o estresse em uma oportunidade de crescimento pessoal? ¿No crees que definir límites claros es fundamental para una salud emocional sólida? Você não acha que definir limites claros é fundamental para uma saúde emocional sólida? A veces, la gente confunde límites con egoísmo, ¿verdad? Às vezes, as pessoas confundem limites com egoísmo, não é mesmo? Se dice que aprender a decir no es un acto de amor propio. Disse que aprender a dizer não é um ato de amor próprio. La flexibilidad en los límites puede ser útil, pero ¿hasta qué punto? A flexibilidade nos limites pode ser útil, mas até onde? Considerando la presión social actual, ¿cómo se mantienen límites saludables? Considerando a pressão social atual, como se mantém limites saudáveis? Es interesante cómo los límites cambian a lo largo de la vida, ¿no te parece? É interessante como os limites mudam ao longo da vida, não acha? Se ha mencionado que los límites protegen nuestra energía vital. Foi mencionado que os limites protegem nossa energia vital. En ocasiones, establecer límites puede generar conflictos iniciales. ¿Qué opinas de eso? Às vezes, estabelecer limites pode gerar conflitos iniciais. O que você acha disso? ¿Crees que la cultura influye en nuestra capacidad para establecer límites personales? Você acha que a cultura influencia nossa capacidade de estabelecer limites pessoais? A veces, es más difícil imponer límites a personas cercanas. Às vezes, é mais difícil impor limites a pessoas próximas. Se podría argumentar que la falta de límites conduce al resentimiento. Poderia-se argumentar que a falta de limites leva ao ressentimento. ¿Qué estrategias recomiendas para comunicar los límites de manera efectiva? Quais estratégias você recomenda para comunicar limites de forma eficaz? Es vital recordar que tener límites no es ser una persona inaccesible. É vital lembrar que ter limites não é ser uma pessoa inacessível. ¿Cómo se diferencia un límite saludable de uno rígido? Como diferenciar um limite saudável de um limite rígido? Se ha observado que los límites claros fomentan el respeto mutuo. Foi observado que limites claros promovem o respeito mútuo. ¿Qué papel juega la autoestima en la capacidad de establecer límites? Qual o papel da autoestima na capacidade de estabelecer limites? A veces, es necesario reevaluar los límites existentes.
Às vezes, é necessário reavaliar os limites existentes. ¿Crees que la tecnología ha afectado nuestra percepción de los límites personales? Você acha que a tecnologia afetou nossa percepção de limites pessoais? Se dice que aprender a respetar los límites ajenos es tan importante como establecer los propios. Disse que aprender a respeitar os limites dos outros é tão importante quanto estabelecer os próprios. ¿Cómo se pueden abordar las reacciones negativas al establecer límites? Como lidar com reações negativas ao estabelecer limites? A veces, la gente intenta traspasar los límites sin darse cuenta. Às vezes, as pessoas tentam ultrapassar os limites sem perceber. ¿Qué impacto tienen los límites en nuestras relaciones interpersonales? Qual o impacto que os limites têm em nossos relacionamentos interpessoais?